E no primeiro momento eu tinha dado o direito da dúvida. Se ele disse que não era, então vamos esperar para ver. Só que em menos de 24 horas, o Flamengo tomou uma decisão. E aí, assim como outros, eu percebi que, muito provavelmente, os funcionários do Flamengo, que não tinham por que mentir e nem se colocar em risco, confirmaram a veracidade da foto. A primeira coisa é aí. E aí ele vai em mente dizendo que a foto era falsa. Quando ele desmarca com a Rede Globo e dá uma entrevista exclusiva para o UOL, aí nesse ponto é que, para mim, além dele negar num primeiro momento, tem duas situações na negação da foto. Uma é o medo. O cara tomou um susto da merda que aconteceu e negou. É uma atitude quase infantil. A outra é a negação pelo caráter, para ganhar tempo, para entender o que ele vai fazer, ok? Eu prefiro acreditar nas palavras dele, que ele disse que se assustou e a primeira coisa que ele fez foi negar, ok? Jovem de 18 anos, quando pega a carteira e faz M, se bate o carro, a primeira coisa que ele tem a dizer, normalmente que ele vai dizer é que ele não é o culpado. É mais ou menos isso que eu quero falar. Só que na segunda parte da história, que é não confirmar, ou melhor, não confirmar não, é desmarcar a coletiva ou a entrevista com a Globo, aí entra uma segunda parte que eu acho mais grave. O departamento de comunicação do Flamengo normalmente sabe quando um jogador ou qualquer membro do staff do Flamengo vai dar uma entrevista fora das dependências, por exemplo, do Ninho. Então, quem que autorizou ele a falar com o UOL, como você trouxe, Ângelo, que é persona, vamos falar assim, ou uma empresa não grata às dependências do Flamengo? Será que houve essa permissão? Eu, de repente, duvido que tenha havido, entendeu, gente? E se não houve essa permissão, coisa começa a se agravar. Bola de neve. Em função do que vocês falaram, não tem nada demais ele usar a camisa do Corinthians na hora de folga. Desculpa, gente. Desculpa. Eu conheci um diretor da Coca-Cola, um diretor de distribuição da Coca-Cola. E ele falou para mim, Louro, se eu pegar um funcionário meu tomando Guaraná ou Pepsi, ele está despedido. Eu falei, que isso, cara? Na época, né? Eu falei, que isso, que absurdo, mas tão sério assim? Ele falou assim, quem paga o teu salário? Se você estiver comprando na casa do vizinho, é a família do vizinho que está comendo, não é a sua. Você precisa botar dinheiro na sua casa. E aí ele me contou uma história de que ele estava num mercado e no mercado ele viu um funcionário dele comprando outra marca. Estava o funcionário, a esposa e a filha. Provavelmente a esposa e a filha vão beber outras marcas, mas ele, enquanto funcionário, estava com o produto do concorrente no braço, botou no carrinho, não sei o quê. Ele despediu. Eu, na época, até falei, isso já tem mais de 5, 6 anos que eu conheci ele, já tem bem mais até do que isso. E na época eu falei, cara, isso não é muito radical? Ele, não, Louro, não pode, porque eles foram avisados, eles têm que comprar o produto da empresa que eles trabalham. Os seus contratos de imagem. É quase como se fosse um contrato de imagem, entendeu? E aí, o Gabigol, no caso, na minha opinião, entendendo os direitos de marketing hoje, entendendo os direitos de imagem, tudo que o Gabigol representa para a marca Flamengo, no caso do Flamengo, para a marca Pixbet, para a marca o Banco de Brasília, tudo isso, gente, não tem o direito de errar. Não é um garoto de 18 anos. Ele não tem o direito de errar. Ele tem que ser, ele pode errar. Mas ele tem que ter gente perto dele que fala assim, opa, isso aí não. Mas imagina um príncipe de Gales errar numa gafe dessa. Não deixam ele errar. Deu para entender, Ângelo? Mas minha dúvida é a seguinte, Louro, será que foi um simples erro ou será que foi proposital? E é por isso que eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não acho que foi ao acaso.